Quem viu meu curso de Bioquímica Módulo 2, viu uma coisa bem interessante, né, na parte de gorduras, que é o quê? Os nossos corpos cetônicos aqui, né? Deixa eu só arrumar aqui a letra, tá aparecendo um G. Os nossos corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos a gente vai ter quando a gente tiver, por exemplo, um excesso de acetil-CoA. Então guardem esses caras aqui para eu chegar no ponto que eu quero conversar com vocês. E eles servem como energia, né? Esses corpos cetônicos. Eles têm a produção deles hepática, servindo como energia para outros tecidos, como o tecido muscular, como adrenal e até um pouquinho para o cérebro em condições de baixa glicose. Falando em glicose, como que nós produzimos a glicose, né? Estou numa dieta low carb, estou numa dieta com uma baixa ingestão de carboidratos, consequentemente uma baixa ingestão de glicose. Alguns tecidos são dependentes de glicose, né? Fora que eu preciso manter no meu sangue a minha glicose estável, a minha glicemia precisa estar estável, né? Então, como que eu faço isso se eu estou ingerindo pouca glicose? Eu vou morrer? Não, você não vai se você é uma pessoa saudável. Seu corpo vai usar outros substratos, né? Que não carboidrato, óbvio, porque você já está ingerindo pouco carboidrato, né? Então, além desse pouco carboidrato, ele vai usar outros substratos além desse carboidrato para produzir glicose, no processo que chamamos de neoglicogênese. Esse processo usa o glicerol da gordura, o lactato, que vem, por exemplo, do teu músculo, né? E esses caras aqui entram no processo de neoglicogênese para fazer glicose. No entanto, aminoácidos também fazem síntese de glicose, né? Como que funciona essa síntese de glicose? Aqui nós temos o nosso piruvato, nós temos aqui o piruvato virando acetil-CoA e o piruvato também fazendo o quê? Virando oxaloacetato, né? Esse acetil-CoA pode condensar aqui com o oxaloacetato fazendo citrato. E aí o que acontece? Roda o ciclo de Krebs e eu consigo fazer glicose, né? Tanto o piruvato entrando como oxaloacetato, depois saindo aqui para fazer fosfenolpiruvato, né? Diversas vezes que eu mostrei no Bioquímica Módulo 2. Mas basicamente é uma via da glicólise invertida, só que com algumas etapas um pouquinho diferentes, né? Que são etapas que a gente considera chave, para pegar esses substratos aqui e fornecer glicose, né? Para manter minha glicemia estável, para eu não ter falta de glicose nos eritrócitos, por exemplo, ou no meu hipotálamo. Então, basicamente, aminoácidos também servem como fonte de glicose, né? Nós temos aqui aminoácidos glicogênicos, são aqueles que fazem glicose. Nós temos aminoácidos cetogênicos, que são aqueles que fazem corpos cetônicos, né? Quais são os corpos cetônicos? Acetona, nós temos o beta-hidroxibutirato, que é o nosso principal, né? BHB, tá? E o acetoacetato. Nós temos então os nossos corpos cetônicos aqui, tá? E nós temos, além dos aminoácidos glicogênicos e cetogênicos, nós temos aminoácidos que fazem as duas coisas, fazem tanto glicose quanto corpos cetônicos, né? Quando eu tenho esses primeirinhos que estão aqui em azul, aspartato, tirosina, né? Asparagina, treonina, todos esses daqui, ó, né? Ignorando esses roxinhos aqui, eu tenho os aminoácidos que fazem glicose. Quais são eles? Treonina, até pela conversão em glicina, triptofano, né? Alanina, serina e cisteína entram aqui formando o piruvato, que vai virar oxaloacetato
ou acetil-CoA, né, e rodar no ciclo de Krebs. Aspartato e asparagina também formam oxalacetato, que pode fazer o quê? Glicose, tá? O aspartato, além de estar aqui, também entra aqui para formar fumarato, junto com a tirosina e a fenilalanina, né? Os dois aqui são muito relacionados porque a fenilalanina forma a tirosina. É uma única etapa ali, né, que a gente vai ver a formação das duas aqui, tá? Formam fumarato, né? Olha aqui nossos aminoácidos, valina e isoleucina. Formam o quê? Propionil-CoA, metilmalonil-CoA e succinil-CoA. Também intermediário do meu ciclo de Krebs, que vai rodar e fornecer depois, pela neoglicogênese, glicose, né? Olha a nossa glutamina aqui, né? Nossa prolina, histidina, arginina, formam glutamato. Esse glutamato ele entra como alfa-cetoglutarato, vira succinil-CoA, vira fumarato, vira malato, oxalacetato, pode sair aqui e fornecer também glicose, ok? Então nós temos aqui nossos aminoácidos glicogênicos, é os que fazem etapa para fornecer glicose. A alanina, ela também consegue fazer transporte hepático, né? A gente vai ver bastante ela quando a gente falar um pouquinho sobre o nosso músculo, só que ela também faz essa conversão voltando a ser piruvato, tá? E é também agindo como intermediário aqui para a síntese de glicose. Agora, quem faz corpos cetônicos são esses roxos aqui embaixo. Esses roxos, eles vão fornecer o intermediário aqui, né, para a síntese de corpos cetônicos. Qual é esse intermediário? Primeira etapa, nós temos o acetil-CoA, tá? Treonina, lisina, isoleucina, triptofano. Nós temos também a nossa leucina, que também é um BCA, junto com a isoleucina e a valina, formando aqui já etapas para o HMG-CoA, né, que vai fazer essa condensação depois, formando acetoacetato e aí corpos cetônicos. A nossa fenilalanina e a nossa tirosina, mais uma vez as duas bem relacionadas aqui, também fazem essa síntese de acetoacetato e corpos cetônicos. Bom, só tem dois aminoácidos que estão aqui na parte roxinha, mas não estão na parte azul. Ou seja, são dois aminoácidos que são exclusivamente cetogênicos. Quais são eles? A leucina, a gente não encontra a leucina aqui em grupo nenhum, e a lisina, né? Também não temos eles aqui. Então são os únicos aminoácidos exclusivamente cetogênicos, leucina e lisina. Agora, treonina, a gente tem a treonina aqui, né? Está aqui na nossa esquerdinha. A nossa isoleucina está aqui embaixo. Nosso triptofano ali em cima para fornecer piruvato, né? Fenilalanina e tirosina temos aqui, tá? Então, os outros aminoácidos, eles formam corpos cetônicos, né? E glicose, esses que eu citei. Treonina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e tirosina. E os que faltaram são exclusivamente glicogênicos, né? Como a nossa glicina, alanina, serina e cisteína, né? O nosso aspartato, nossa asparagina. Aqui nós temos também glutamina, prolina, histidina e arginina, formando então intermediários para a síntese de glicose, tá? Uma coisa que a gente tem que saber é que tem vários suplementos de aminoácidos, né? Então, o que acontece se eu dou um BCA para um tecido que precisa de energia? Ele vai o quê? Entrar aqui e vai fazer intermediários para a síntese energética, né? Que o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, né? TCA, em inglês, ele faz também o quê? Ele faz
NADH, NADH, Fá de H2, né? Tem mais etapas aqui, tá? NADH. E esses caras, esses intermediários, vão lá na nossa cadeia de transferência de elétrons para fazer o quê? ATP, nossa molécula energética na célula. Então eles fornecem energia, né? Bom, quando nós temos um excesso de energia, a gente sabe que excesso de energia acima do que a gente gastou, né, vai fazer o quê? Acúmulo de energia. Esse acúmulo pode resultar em gordura. Então, o que acontece? Qual que é a grande questão da proteína poder ou não virar gordura? Aqui nós temos intermediários que podem virar acetil-CoA, né? Nós temos intermediários aqui que vão acumular no meu ciclo de Krebs, todos vindos de proteínas, correto? Os aminoácidos que vêm da proteína ou aminoácidos aqui também que formam acetil-CoA, excluindo os mais cetogênicos aqui, né? Porque aí não vai rodar o ciclo de Krebs, vai fazer corpos cetônicos. O que acontece aqui? Esses caras em excesso vão acumulando no meu ciclo de Krebs. A partir do momento que eu tenho um acúmulo de energia, eu impeço algumas etapas aqui. Por exemplo, né, na minha isodrogenização de citrato. Então, eu vou ter um isocitrato aqui. Só que eu vou impedir algumas etapas dessa desidrogenase. Então, eu tenho um isocitrato aqui, né? Mas eu vou impedir que essas cascatas sejam contínuas. Por quê? Porque eu já tive um excesso de energia. Meu corpo não quer mais produzir ATP. Ele não quer mais ficar produzindo um monte de NADH, né? Deixa eu apagar isso daqui para agora ficar mais corretinho. Ele não quer impedir aqui um monte de Fá de H2. Ele quer o quê? Impedir isso. E esse citrato vai se acumular, porque eu impedi o quê? O NADH aqui também impedindo, né? Eu impedi esse acúmulo, essa geração de energia. Já tem energia entrando demais. Não vou virar ATP. Vai fazer o que então? Esse citrato sai da minha mitocôndria, vai para o citosol, né? Citrato aqui no citosol, vai fazer uma série de cascatinhas, né? Acetil-CoA, malonil-CoA, palmitoil-CoA, que eu expliquei no módulo 2. E essa cascatinha vai resultar na síntese de ácidos graxos, tá? Então, bioquimicamente, nós temos sim etapas para os aminoácidos formarem gordura, porque eles entram aqui, formam piruvato, formam acetil-CoA, e assim o excesso de energia gerado aqui, né, vai fazer com que meu ciclo do ácido tricarboxílico interrompa as vias para a síntese de ATP na minha cadeia de transferência de elétrons, acumulando citrato, né? Os que entram aqui também podem fazer essa sinalização para acumular mais citrato e assim engordar. Qual que é a grande questão dos aminoácidos? É que eles parecem ter um potencial menor de lipogênese do que a gordura e do que o carboidrato. Então não é correto falar que eles não engordam, que a gente pode ingerir proteína à vontade, que não engorda. Tem calorias, tem energia. O que a gente sabe é que proteínas, né, têm um potencial de saciedade maior do que carboidratos, do que gorduras, pensando na mesma estrutura, por exemplo, estrutura mais sólida, né? Então a gente tem que comparar também em questão estrutural e em questão de calorias iguais. Então, por exemplo, 300 calorias de uma alimentação altamente proteica e sólida vai dar mais saciedade do que uma alimentação à base de carboidratos, mesmo com mais fibras, tá? Se tiver menos fibras, aí a vantagem é ainda maior para a proteína. E a mesma coisa para 300 calorias de gordura, porque a gordura é mais calórica, e aí o volume da refeição sólido, né? Mais uma vez sólido, porque a composição também interfere, o volume da refeição com gordura vai ser menor, porque a gordura é mais calórica. E o volume também dá saciedade. Fora que, para a gente desaminar, né, que são temas de aulas seguintes, para a gente retirar o nitrogênio dessa proteína e fazer essa excreção,
também gasta um pouquinho de energia, tá? E a proteína também tem um potencial de geração de energia, ou seja, de termogênese, né, em sua digestão mais alto. Alguns estudos mostram que uma proteína tem uma termogênese de 25 a 30% do seu conteúdo, ou seja, de 100 calorias, 25 a 30 calorias, enquanto carboidrato 8 a 10%, né, ou 5 a 8%, dependendo do estudo, e as gorduras 2 a 3%. No entanto, eu não acho correto considerar isso, né, estudos in vitro ou estudos de curto prazo, e levar para a prática clínica, porque muitas vezes essa proteína também vem acompanhada de um pouco de gordura junto com a dieta, né? A gente teria que retirar desse cálculo, e também porque não dá para pegar estudo in vitro, né, e comparar necessariamente para o ser humano com cálculos tão exatos assim, tá? Quando a gente pega estudos que dieta é bem hiperproteica, por exemplo, 97% da dieta é proteína, comparado a 3% de proteína de uma outra dieta igual em calorias, o que acontece? Há sim um aumento do gasto calórico, né, do aumento de geração de energia, de termogênese, mas não é tão grande assim, é na casa de 150 calorias mais ou menos. E aí a gente está comparando extremos, tá? É uma diferença entre extremos, tá? Então, cuidado com esse raciocínio. O que mais a gente tem da proteína é que ela tem o potencial de engordar sim, mas ela tem um gasto calórico em sua digestão maior, em sua desaminação e excreção desse nitrogênio, né? Fora que o destino metabólico dela pode aumentar o turnover proteico. O que é isso? É uma questão que é de síntese proteica e degradação proteica, né? Então seria o processo de síntese e de degradação proteica, que também pode levar a um certo gasto calórico nesse fluxo metabólico. Então não dá para afirmar com estudos realmente o quanto a proteína engorda ou não, porque os estudos até o momento não são tão bons, tá? Os estudos não fazem uma equivalência correta, né? Os estudos não são tão perfeitos assim em seu desenho. Então é difícil a gente falar exatamente. Mas a gente sabe que sim, a proteína tem um potencial menor de lipogênese. No entanto, a bioquímica mostra que temos via sim para geração de energia, tá? Outra coisa, dietas baixas em carboidrato. Se eu tenho uma dieta baixa em carboidrato, eu vou fazer muito o quê? Muita geração de aminoácidos que vão ter que fornecer glicose, porque tem pouca glicose entrando. Logo, meus aminoácidos, eles vão servir também para a síntese de glicose. Portanto, pode faltar aminoácidos para, por exemplo, reparação tecidual muscular. Consequentemente, o músculo que doa bastante aminoácido, na forma de alanina, por exemplo, pode acabar sofrendo uma depressão tecidual. Então, o que a gente faz numa dieta low carb para contrapor esse efeito de aminoácidos aqui virando energia, na verdade virando glicose? A gente aumenta o conteúdo proteico da dieta low carb, tá? Claro que não dá para falar em números tão exatos, vai depender do total calórico. Se for uma dieta low carb, mas com bastante gordura, né? Se a gente for pensar em percentual, como o total calórico é mais alto, o percentual mesmo baixo de proteína, por exemplo 20%, ainda pode ser o suficiente. Agora, se for uma dieta muito hipocalórica, né? Por exemplo, um déficit de 800 calorias, a gente tem que cuidar bastante desse conteúdo proteico para não haver ali uma degradação tecidual do músculo, ainda mais se for em condições de baixo ou nenhum treinamento, porque o treinamento tem efeito de proteção no tecido muscular. E para a gente encerrar, dietas cetogênicas não são dietas extremamente hiperproteicas, por quê? Porque a produção de cetose, de corpos cetônicos, vai ocorrer quando meu acetil-CoA não conseguir condensar com oxalacetato. E o oxalacetato vem do piruvato. E o piruvato vem da glicose, né? Com baixa glicose, vou ter menos piruvato fornecendo oxalacetato. Esse acetil-CoA vai então virar acetacetil-CoA, HMG-CoA e aí meus corpos cetônicos, né? Logo, é uma dieta com baixa glicose, dieta cetogênica para esse acetil-CoA virar corpos cetônicos.
No entanto, eu tenho aminoácidos glicogênicos, né? Tirando leucina e a lisina, são aminoácidos que fazem glicose, né? Alguns também são cetogênicos, claro, né? Treonina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e tirosina. Mas a gente não vai conseguir filtrar os alimentos com esse aqui tem triptofano, esse aqui não tem alanina, vou ingeri-lo. Não, os alimentos são uma mistura de aminoácidos. Logo, dieta cetogênica não é dieta extremamente rica em gordura, né? Por quê? Em gordura não, perdão, em proteína. Por quê? Porque senão eu dou intermediários, né, para a síntese de glicose. E aí também dou intermediários para a síntese de piruvato. Consequentemente, posso inibir um processo de geração de corpos cetônicos, tá? Alguns estudos mostram mais ou menos a casa de 1,2, 1,5 gramas de proteína, né, em dieta cetogênica com 65, 70% de gordura. Outros estudos já com atletas, que têm um alto gasto calórico, 2 gramas quilo de proteína, mas são dietas mais ricas em gordura, em calorias, na casa de 2.500, 3.000 calorias, ok? Mas não é necessariamente uma dieta high protein, não é a dieta da picanha, da maminha, é a dieta com mais gordura, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula, onde a gente vai falar também, né, dessa questão de inter-relação tecidual aqui dos aminoácidos. Até a próxima aula.